Bom dia, sétimo ano, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a correção da página 283, 284 e 293 e vamos começar o capítulo 3, né, sobre saúde pública, tá? Então vamos lá, todos com o material na mão. Página 283, né? Nós temos aqui uma imagem, na verdade são duas imagens, A e B, né? E diz o seguinte, essas duas imagens elas mostram, né, os movimentos respiratórios, de inspiração e de expiração. E tem A. Indique qual dos esquemas representa a inspiração e qual representa a expiração. Né? A gente tem aí, mostrando na imagem 1, a entrada de ar, né, pelas vias, pela cavidade nasal. Então, esse processo A seria o que? A inspiração e o processo B seria a expiração, que é a saída de ar. É só olhar na imagem, tá? B. Com base nos esquemas e em seus conhecimentos, o que faz o ar entrar e sair dos pulmões? Né? Quando na inspiração, gente, o ar ele vai entrar no nosso pulmão devido à contração dos músculos respiratórios. E quais são, professor, esses músculos respiratórios? O diafragma, que é aquele músculo que fica aqui abaixo das costelas, né, que divide a caixa torácica da cavidade abdominal, e os músculos intercostais, que ficam entre as costelas. Então, a contração desses músculos, na inspiração, aumenta o espaço nos pulmões e diminui a pressão interna. Então, isso faz com que essa diferença de pressão interna com a pressão atmosférica faz com que o ar se desloque de fora do corpo para dentro do corpo, né, para encher os pulmões. Quando os músculos relaxam, né, o diafragma e os músculos intercostais, isso acontece no processo de expiração, a pressão interna dos pulmões ela vai aumentar, né, devido ao menor espaço e assim o ar vai ser expulso dos nossos pulmões. Item C. Descreva qual é a função da respiração mecânica para que ocorram as trocas gasosas no organismo, né? Permite, né, que o ar rico em oxigênio entre nos pulmões para poder realizar as trocas gasosas e que o gás carbônico que é produzido pelas nossas células, né, que precisa ser eliminado para que ele realmente saia do nosso corpo, para que ele possa ser eliminado para o meio externo, né, porque ele é tóxico às nossas células. Segunda questão. Qual etapa da respiração é prejudicial para uma pessoa que tenha sofrido lesões dos alvéolos pulmonares? Lembra que os alvéolos pulmonares são aquelas bolinhas que ficam nas extremidades, né, nas partes menores, aqueles agregados menores, que são cheios de vasos sanguíneos lá nos nossos pulmões, que são responsáveis pelas trocas gasosas. Então, se acontecer qualquer problema nos alvéolos pulmonares, a etapa que vai ser prejudicada é a etapa de quê? De trocas gasosas, que é justamente nesse local onde ocorre a troca de oxigênio, né, do ambiente com o gás carbônico que vai precisar ser eliminado, tá bom? Agora nós vamos para a terceira questão. Complete no esquema a seguir o trajeto percorrido pelo ar durante a inspiração. Inspirar, né, gente? É a entrada de ar nos pulmões. O ar começa a entrar, né? Aí a gente já tem cavidade nasal, porque por isso que a gente está começando de faringe, só para preencher o espaço. Mas o ar entra pela cavidade nasal, segue pela faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, né, que são ramificações dos brônquios, né, que já penetram nos pulmões e terminam nos alvéolos pulmonares. Já na quarta questão, a gente tem o trajeto contrário, né, gente? Qual é o trajeto contrário? É de uma expiração, que vai trazendo o gás carbônico. Sai lá dos pulmões, nos alvéolos pulmonares, né? Através dos bronquíolos, depois segue pelos brônquios, vem pela traqueia, laringe, faringe e cavidades nasais. Então, aqui é na inspiração e na quarta questão é na expiração. Ok? Agora vamos passar para a página 284. Nós temos aí um experimento que vocês podem fazer na casa de vocês. Observe que a gente precisa só de uma garrafa PET, fita adesiva, balão, né, de encher, de aniversário, ok? Precisa de 3 garrafas PETs, né, para que sejam cortadas, um canudinho e uns 2 ou 3 balões aí para a gente observar o resultado, tá? Conforme, né, se faz esse experimento, de acordo com as orientações que nós temos aí no livro, pergunta-se o seguinte:
O que ocorre com o balão de dentro da garrafa, quando o balão fixado ao fundo, ele é puxado? O balão de dentro, que é esse rosadinho aí que está aí, ele deve inflar, ou seja, ele vai encher de ar. Esse balãozinho aí de dentro, gente, ele está simulando o nosso pulmão, né? Que ele se enche de ar, tá? Segunda pergunta. Observe os movimentos do balão que está dentro da garrafa e relacione-os à entrada e saída de ar de nossos pulmões, né? Vamos descrever. Essa aqui é uma resposta bem complexa, tá? Não vai dar para colocar aí no livro de vocês, porque só tem 2 linhas, mas vocês podem colocá-la e respondê-la no caderno direitinho, tá? O movimento do balão fixo na garrafa, né? Esse que está fixo, esse verdinho, ele simula o movimento do diafragma, por isso que ele está aí, ó, como se fosse na barriga, né? Ao ser puxado para baixo, a pressão do ar dentro da garrafa se torna menor em relação à pressão atmosférica. E aí o ar do balão de dentro, que é esse rosadinho, simula o movimento de inspiração, ou seja, o balãozinho, ele vai o quê? Ele vai inflar, certo? Quando o balão fixo da garrafa é solto, quando você solta ele, vai aumentar a pressão de dentro da garrafa e o ar vai sair. E o balãozinho que antes estava cheio de ar, esse rosadozinho, ele vai murchar. E isso vai simular, né, o movimento de saída do ar, que é a expiração. Terceira questão. Compare os objetos utilizados na experiência com as estruturas do nosso sistema respiratório. Quais foram as estruturas que foram utilizadas? A garrafa, tá? A garrafa, ela compreende, né, como se fosse a caixa torácica, formada pelos ossos da costela e o externo. O canudo seria as vias respiratórias, né, como se fosse a traqueia, né, se ramificando em brônquios, tá? O balão de dentro da garrafa, que é esse rosadinho, ele funciona como os pulmões. E o balão fixo, que é esse verdinho, ele vai simular o movimento do músculo diafragma. Ok? Então, confiram aí as respostas, deem uma pausazinha no vídeo para vocês copiarem direitinho essa segunda questão, que ela é bem longa, né? E podem fazer, inclusive, no caderno. Bom? Agora, nós vamos para a página 293. Na página 293, nós temos para completar as seguintes frases. Item A. O sangue rico em oxigênio é chamado de arterial, tá, gente? E o sangue rico em gás carbônico é chamado de venoso. B. A laringe tem diversas cartilagens, uma delas é a epiglote. Essa epiglote aqui, gente, que ela vai impedir, né, que os alimentos e os líquidos cheguem até as demais partes do nosso sistema respiratório. Muitas vezes você come e fica falando, né, tagarelando, não sabe ficar calado, comendo e falando. Muitas pessoas, elas não se engasgam. Então, esse engasgo que acontece é porque a epiglote, ela não fechou direito. E aí, acabou passando um pouco de alimento para as vias respiratórias. E um reflexo do nosso corpo para expulsar essa partícula estranha é a tosse. Então, por isso, quando a gente se engasga, a gente fica tossindo até colocar para fora esse objeto, tá? Esse grãozinho de comida. No item C, o pulmão direito é um pouco maior, né, gente, do que o esquerdo, porque na frente deste fica alojado quem? O coração, tá? O coração, ele fica na região do peito, mediana para o lado esquerdo. Por isso que o pulmão esquerdo, ele é um pouco menor, porque ele tem que deixar um espaço para o coração se encaixar nessa região, ok? Item D. A pleura, né, é uma membrana que reveste os pulmões. Item E. A troca de gases que ocorre nos alvéolos é chamada de hematose. Segunda questão, nós temos aí as estruturas 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A estrutura 1, cavidades nasais. 2, narinas. A 3, a laringe. O 4, o brônquio. Né? O 5, o pulmão direito. E o 6, o diafragma. O 7, agora de baixo para cima, tá? O 7 é o pulmão esquerdo, o 8 são os bronquíolos, o 9 a traqueia e o 10 a faringe, ok? Então, isso foi a resposta do A. B, a hematose, o que é hematose e onde ela ocorre, né? Hematose, como nós já falamos anteriormente, é a troca de gases respiratórios. A troca que acontece lá nos alvéolos pulmonares, onde o corpo capta oxigênio e libera o gás carbônico. Item C. O que pode ocorrer se uma pessoa tiver uma paralisia no diafragma? Justifique a importância desse músculo, né?
a pessoa pode o quê? Falecer, gente, porque o movimento de contração e de relaxamento desse músculo, né, que é do diafragma, é que vai permitir a diferença da pressão interna do pulmão com a pressão da atmosfera, ok? Então verifiquem aí se vocês acertaram todas, tá? Agora nós vamos dar início, né, aqui ao nosso capítulo 3, né, indicadores de saúde. Esse capítulo nós vamos mostrar diferentes formas de representar gráficos, tabelas que mostram como está, né, o desempenho do sistema de saúde. Então, os indicadores de saúde, né, eles têm o objetivo de verificar o desempenho do sistema de saúde, né, como é que ele está, se ele está eficiente ou não, analisar as consequências de uma falta, por exemplo, de saneamento básico em uma determinada população e correlacionar isso com o quê? Com a taxa de mortalidade. Ele pode também apontar os riscos, né, de uma epidemia. Eles são indicadores, o próprio nome diz, indicador de saúde. Dependendo de como está, né, aqueles parâmetros, né, a partir da análise que a comunidade tem, que o médico da comunidade tem sobre aquela comunidade em termos de saúde, isso pode apontar riscos, né, de mortalidade infantil, né, e até mesmo o risco de uma epidemia, né. Eles vão estabelecer também medidas que vão ajudar a avaliar se o que está sendo feito para manter a qualidade de vida da população está próximo ou distante do ideal. Vai dizer assim, esse gráfico ele mostra que naquela comunidade está tendo muitas pessoas doentes de uma determinada verminose, tá? Ou então se está tendo uma mortalidade infantil muito além do que se permitiria, né? Ok? E a partir dessa avaliação, né, são analisadas, né, esses parâmetros são analisados para que se possa construir, né, indicadores. Nós temos aqui para análise, né, da construção de indicadores de saúde, nós temos dois tipos de diagnóstico, né? Um diagnóstico clínico individual, que o médico da comunidade ele vai fazer especificamente com aquela pessoa, e a gente tem análises de indicadores que pegam o total, né, daquela população, daquele bairro ali, por exemplo, certo? Após a análise, né, desses dados que foram coletados pelo médico lá do sistema de saúde, as informações e os dados coletados, eles são traduzidos, eles são encaminhados, são traduzidos e apresentados em tabelas e gráficos. Aqui, por exemplo, nós temos aqui um gráfico, né, em colunas, tá, que mostra o quê? Eu peguei só um exemplo, tá, gente? Hospitalizações por síndrome respiratória aguda grave por mês nos anos de 2009, comparando com 2020. O que está de azulzinho, né, quase escuro aqui, é 2019, o que está de vermelho é o de 2020. Né, da semana 1 a 4, uma análise dela, observe que o número de casos aqui, ó, em 2020 foi maior do que em 2019. Na semana 5 a 8 já aumentou mais. Na semana 9 a 12 foi o que teve um pulo, né, gente, de 2.054, passou para mais de 13.000 pessoas, tá? E na 13ª semana, né, isso aí baixou um pouquinho. Então, esses gráficos, eles ajudam a mostrar e perceber melhor essas informações. Nós temos três tipos de indicadores de saúde. Nós temos os indicadores globais, que são aqueles que empregam dados relativos ao total de uma população. Ele leva em consideração a taxa bruta de mortalidade, que seria o total, né? E temos aqui esse gráfico que eu peguei, né, em diferentes anos. No ano de 1980 e 2001, esse gráfico ele compara, né, as taxas de mortalidade por doenças do aparelho circulatório, né, doenças cardiovasculares, por 100 mil habitantes na cidade de São José do Rio Preto, nos anos de 1980 e no ano de 2001. Então, aqui a gente tem a taxa bruta, tá? E aqui a gente tem a taxa que nós chamamos de taxa padronizada. Essa taxa padronizada, gente, ela é baseada, né, é considerado o padrão da população naquele ano, né, especificamente total de habitantes naquele ano. Vocês observem que em 2001 praticamente é a mesma coisa, é o mesmo valor. Só que em 1980
a taxa bruta, ela era menor do que a taxa padronizada. Por quê? Porque naquela época a população ela era menor. Então acaba dando essa diferença aqui de resultado, ok? Nós temos agora, né, o gráfico, né, o indicador de saúde do tipo específico, né, que são aqueles construídos com o uso de dados mais específicos para um grupo pesquisado. Coloquei como exemplo, análise por grupo etário ou por causa de morte, né, ou mortes ocorridas por acidente ou por doença específica. Então, a gente colocou esse gráfico, ele está mostrando aqui doenças, tá, gente? Aqui nós temos o índice no Brasil e por região. Isso nos anos de 1996 e no ano de 2004, comparando região por região. Então, vou só comparar aqui, gente, ó. Doenças infecciosas intestinais. Em 1996 tinha 6, né? A porcentagem. E em 2004 baixou. Então, se você observar, ó, ok? Houve um decréscimo, né? Nesse tipo dessas doenças que são transmissíveis. Em região, a gente pode comparar também uma região para outra. Olha aqui, se você for comparar em 1996, em todas as regiões, aqui era pior, gente, era a nossa região, a Nordeste, ó. 9,5 em 96 e melhorou para 5,4 agora, diminuiu, ok? O número de casos de doenças. E nós temos os gráficos, né, sintéticos, que são medidas que resumem, né, uma determinada situação, como indicadores de esperança ou expectativa de vida, por exemplo, de um recém-nascido, ou então as pessoas que atingem os 60 anos de idade, por exemplo, ok? Ela é baseada na taxa de mortalidade daquela região estudada. Isso tem a ver com alguns fatores, né? Saúde, educação, as condições socioeconômicas da comunidade, a taxa de criminalidade, tá? E aqui a gente tem esse gráfico que mostra a esperança de vida ao nascer, né, segundo o sexo, de 1991, 96 e 99, entre sexos diferentes, no homem, tá, aqui a nível de Brasil, aqui por região. Então, esses dados foram pegos do IBGE, né, e a expectativa de vida para homens e mulheres, né, que em 1991 para homens no Brasil, de uma forma geral, era de 62,6, passou para 64,5 em 1999. Hoje isso aí é bem mais, né, gente? Já está mais de 70, tá? 70 anos, ok? Então, a gente vai ficando por aqui, né? Tá, gente? A nossa aula de hoje ela vai encerrando por aqui. Nas próximas aulas nós vamos dar sequência ao conteúdo sobre saúde pública, tá? Vocês façam a tarefa, façam a correção direitinho e a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau.